Graças, pais e irmãos, PG falando aqui, e vamos para o último vídeo do capítulo 5. Nos vídeos anteriores estudamos o que é uma aliança, a aliança das obras com Adão, a aliança da graça nascendo em Gênesis 3,15 e como todas as alianças revelam o plano de Deus para a humanidade. Hoje chegamos ao vídeo mais prático de todos. Por que isso importa para mim? O que muda na minha vida, na minha leitura da Bíblia e na minha participação na igreja quando eu entendo as alianças? E a resposta é: muda tudo. Pastor, confesso que quando ouvi pela primeira vez a palavra alianças, pensei que era um assunto só para teólogos. Mas eu tô vendo aqui nos vídeos que é um assunto muito mais prático do que parece. Mais prático não, totalmente prático. E a intenção deste último tópico é dar um gostinho dessa praticidade. Porque entender as alianças não é apenas um exercício intelectual. É a diferença entre ler a Bíblia com confusão ou ler a Bíblia com clareza. Entre participar da igreja sem entender por que faz o que faz, ou participar da igreja com convicção profunda, e entre viver a fé com ansiedade ou viver a fé com segurança inabalável. Agora fiquei curioso. Então vamos para o primeiro ponto, que é um diagnóstico honesto. Sem entender as alianças, a Bíblia se torna um quebra-cabeça confuso e praticamente impossível de se entender. E aí vemos 3 erros muito comuns quando não entendemos as alianças. O primeiro, não sabemos por que algumas coisas do Antigo Testamento valem hoje e por que outras não. Por que nós não oferecemos mais sacrifícios de animais? Por que não guardamos mais as leis alimentares de Levítico? Por que nós não apedrejamos mais os adúlteros? E pastor, um montão de gente ia morrer, hein? Falo nada. Porque sem a chave das alianças, não temos como responder a essas perguntas com coerência. O segundo erro é misturarmos lei cerimonial com vida cristã. Porque tem falsos cristãos por aí que insistem em guardar o sábado judaico, em fazer festas judaicas, em evitar certos alimentos ou em aplicar penas civis do antigo Israel à sociedade de hoje. Esses erros acontecem porque sem a chave hermenêutica das alianças, não conseguimos distinguir o que era lei moral, permanente para todos os povos e épocas, do que era lei cerimonial e civil, cumprida em Cristo e não mais obrigatória hoje. E o terceiro erro, talvez o mais perigoso, prometemos coisas que Deus não prometeu a nós. Dá um exemplo. Ok, um exemplo bem claro disso é a prosperidade nacional de Israel. Deus prometeu que se Israel obedecesse, prosperaria na terra de Canaã. Isso era uma promessa pactual específica para uma nação específica em um contexto específico. Quando alguém prega que Deus promete riqueza, saúde e sucesso para qualquer nação ou qualquer crente que obedecer hoje, está arrancando uma promessa do seu contexto pactual e aplicando-a de forma errada e prometendo coisas que Deus nunca prometeu na Bíblia. Mas passando os erros, vamos para o segundo ponto positivo e libertador. As alianças são a chave que abre o Antigo e o Novo Testamento como uma história coerente e unificada. Enxergamos aqui 4 benefícios concretos quando fazemos isso. Primeiro benefício concreto quando percebemos que a história do Antigo e do Novo são a mesma história com o mesmo povo. Percebemos que há uma só história e não 2 planos diferentes de Deus. Romanos 11, 17 e 24 e Efésios 2, 11 e 22 mostram que judeus e gentios, Israel e a igreja fazem parte da única oliveira, de um único povo de Deus. O Antigo e o Novo Testamento não são 2 livros de religiões diferentes. Na verdade, são 2 capítulos da mesma história de redenção. Segundo benefício de perceber essa coerência do Antigo quanto ao Novo, é que a nova aliança não é um plano B, mas o cumprimento da aliança da graça, anunciada lá em Gênesis 3,15. Hebreus 8,6 e Gálatas 3,8 confirmam que Deus já pregava o Evangelho para Abraão. A nova aliança não foi uma improvisação de Deus após a falha do Antigo Testamento. De fato, foi o destino planejado desde Gênesis 3,15. E terceiro benefício em entender essa coerência entre Antigo e Novo Testamento é que sabemos quem é o povo de Deus e podemos nos apropriar corretamente das promessas. Textos como Oséias 2,23, João 1,12, Atos 2,39, Romanos 2,28 e 29, Gálatas 3,28 e 29 e 1 Pedro 2, de 9 a 10 mostram que o povo de Deus hoje não é definido por etnia, mas pela fé em Cristo e pelo ingresso na aliança da graça. Uma aliança que foi prometida
prometida para o povo de Israel, que somos nós, igreja. E isso é muito importante de entender porque nos livra de aplicar promessas nacionais de Israel a nações contemporâneas e nos mostra quem de fato herdou as promessas abraâmicas do pacto com Abraão. Quarto benefício de entender essa coerência entre o Antigo e o Novo Testamento: nós sabemos distinguir lei moral, cerimonial e civil. A lei moral, resumida nos 10 mandamentos, é permanente, vale até hoje, até o sábado. Por que a gente não guarda o sábado então? Quem falou que a gente não guarda o sábado? Chegaremos lá, mas agora fiquei preocupado com isso que você falou, hein? Mas vamos em frente. As leis cerimoniais e civis foram cumpridas em Cristo e não são obrigatórias hoje. Isso preserva tanto a autoridade da Bíblia, conforme 2 Timóteo 3:16, 17, quanto a centralidade de Cristo em toda a Escritura, conforme João 5:39 e Lucas 24:27. Vistos o primeiro e segundo ponto, vamos para o terceiro ponto do capítulo, que é especialmente importante para quem está se integrando à nossa igreja, porque tudo o que fazemos na igreja está ligado à estrutura das alianças. E 3 elementos centrais da vida eclesial fazem sentido pleno apenas à luz das alianças. O primeiro elemento é o batismo. O batismo é o sinal e o selo de ingresso visível na aliança da graça. Colossenses 2:11 e 12 e Atos 2:38 e 39 mostram que o batismo ocupa no Novo Testamento o lugar que a circuncisão ocupava no Antigo Testamento. Ele é o sinal externo da realidade interna de pertencer ao povo pactual de Deus. É o sinal externo de que nós fomos regenerados. Sem entender as alianças, o batismo vira apenas um ritual vazio, sem significado. Com as alianças, ele é uma declaração pactual solene de Deus. Segundo elemento, a ceia do Senhor, que é a memória e a proclamação da nova aliança no sangue de Cristo. Lucas 22:20 registra as palavras do próprio Jesus: este cálice é a nova aliança no meu sangue. E 1 Coríntios 11:25 e 26 acrescenta que toda vez que partirmos o pão e bebemos o cálice, proclamamos a morte do Senhor até que ele venha. A ceia não é apenas um memorial sentimental, é uma proclamação pactual solenemente repetida pela igreja. Terceiro, a disciplina eclesiástica, que é a proteção do povo da aliança e a preservação da justiça dentro do povo pactual. Mateus 18:15 a 18, 1 Coríntios 5 e Hebreus 12:5 a 8 mostram que a disciplina não é crueldade ou autoritarismo. De fato, é o cuidado de Deus pelo seu povo pactual, que ele não quer ver contaminado por pecado, em especial por pecado não tratado, por pecado não arrependido. Sem entender as alianças, a disciplina parece algo arbitrário. Com as alianças, ela é um ato de amor pactual por Deus e pelo povo da igreja, que é o nosso próximo. Quanta informação, pastor. Tô até cansado. A gente vai ver tudo isso com calma e vamos tirar as dúvidas também nos nossos encontros. Mas vamos para o quarto e último ponto do nosso fascículo, que é o mais pessoal de todos. As alianças transformam a vida diária do crente. 3 verdades práticas que mudam tudo. Primeira verdade, saber que Deus faz aliança dá segurança em meio às lutas. O Salmo 105, versículo 8 afirma: lembrou-se para sempre da sua aliança. E Romanos 8:28 promete que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A segurança do crente não está nas circunstâncias, está na fidelidade do Deus que pactuou e que nunca quebrou a sua palavra, nem vai quebrar. Segunda verdade, sabemos que Deus não volta atrás em suas promessas. Hebreus 6:17 e 18 nos diz que Deus jurou por si mesmo para mostrar de forma irrevogável a imutabilidade do seu propósito. Quando a vida abala, quando a fé fraqueja, quando as circunstâncias contradizem as promessas, o crente que entende as alianças sabe que Deus não é homem para que minta e que se ele prometeu, cumprirá. E a terceira verdade, que é libertadora para quem vive com o peso da performance espiritual, entendemos que obediência não é tentativa de comprar Deus, mas resposta de gratidão ao Deus da aliança. João 14:21 nos diz que quem guarda os mandamentos de Cristo é quem ama a Cristo. A obediência não é meio pelo qual entramos na aliança da graça. Cristo é o único meio para se entrar na aliança da graça. A obediência é a resposta de amor de quem já foi recebido gratuitamente pela graça. Peraí, pastor, então eu não obedeço para entrar, eu obedeço porque eu entrei
entrei. Exatamente. Nós vamos ver isso de forma bem clara mais pra frente. Mas guarde bem isso. Não há nada que você possa fazer para entrar na aliança. Mas uma vez que você entrou, com o Espírito Santo dentro de você, tanto querer quanto realizar virão de Deus e você fará como consequência e não como causa. Poxa, pastor, mas tudo isso é muito importante, em especial para nossa prática no dia a dia. Foi o que eu falei. Entender as alianças não é uma opção, é uma necessidade para que nós sejamos crentes maduros. É a chave que abre a Bíblia, que dá sentido à vida da igreja, que fundamenta a segurança do crente e que transforma a obediência de um fardo pesado e chato em uma resposta de amor e gratidão a Deus. Deuteronômio 29:9 resume com precisão: guardareis, pois, as palavras desta aliança e as cumprireis, para que prospereis em tudo o que fizerdes. E veja, não estamos falando aqui de prosperidade material prometida a todos, mas o florescimento do crente que vive dentro do relacionamento pactual com um Deus fiel. Fiel às suas alianças e promessas. Pastor, agora estou entendendo então por que a nossa igreja coloca tanto peso no ensino das alianças. Não é uma teologia abstrata. Pelo que eu entendi, é a estrutura de toda a vida cristã. Exatamente isso. E com isso encerramos o capítulo 5 e o módulo 3. Nós fomos do conceito de aliança, passamos pela queda em Adão, vimos o proto-evangelho em Gênesis 3:15, percorremos todas as alianças da história da redenção e chegamos às aplicações práticas para a vida diária. Que o Deus das alianças nos conceda corações que amem a sua palavra, confiem nas suas promessas e obedeçam com alegria e gratidão. Porque na nossa igreja só vai para o inferno quem quiser. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.